O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, voltou a defender nesta quarta o uso de uma linguagem mais simples no judiciário, mas fez uma analogia a posições do Kama Sutra em referência ao famoso manual indiano Kama Sutra? De sexo. Ele entende disso também? Não sei, eu tô aqui trazendo a informação, tá difícil aqui hoje. Vamos voltar. A fala ocorreu durante o lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2024, da editora Conjura, em Brasília, em que Barroso discursava sobre a necessidade do livro para as pessoas conhecerem melhor o poder judiciário. Você está rindo? É o Supremo. Vamos agora ouvir a sonora do Barroso. É verdade que o judiciário muitas vezes não se ajuda. Nós temos uma linguagem hermética e excludente que muitas vezes dificulta a compreensão do que a gente faz. E eu tenho me empenhado muito, lançamos um pacto do judiciário pela linguagem simples para nós sermos melhor compreendidos pela sociedade brasileira. O pacto pela linguagem simples é muito simples. É falar com sujeito, verbo e predicado. E sempre que possível nessa ordem. E não precisar utilizar palavras desnecessariamente complexas, nem se sentir mais inteligente por chamar recurso extraordinário de irresignação derradeira ou habeas corpus de remédio heróico. Nós já temos muitas dificuldades inevitáveis no direito para precisarmos piorar. Nós já falamos coisas do tipo, no aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. Isso é péssimo. Ou embargos infringentes, ou mútuo feneratício. Sempre que eu vejo isso, Márcio, me lembra de uma posição do Kama Sutra. Portanto, nós... O que quis dizer ali? Ainda bem que Augusto Nunes voltou hoje. Não, mas é que pra ele gente quis poder dizer discutir. isso aí. E não consegue ser entendido por ninguém. Luiz Roberto Barroso ainda comemorou uma pesquisa recente que mostrou que o STF desagrada 49% dos brasileiros, afirmando que o papel dos magistrados não é agradar a fazendeiros ou a indígenas, os contribuintes ou o governo, e sim interpretar a Constituição e fazer justiça. O ministro Supremo tem que ser bem analisado, porque o nível de rejeição é imenso. Quando eu li recentemente que o Supremo tinha 49% de desaprovação, eu pensei assim, graças a Deus. Achei bom demais, porque nós estamos desagradando ou fazendeiros ou comunidades indígenas, ou o contribuinte ou o governo. Não há salvação na atividade que nós desempenhamos. E não há forma de conseguir desagradar a todos do que tentar agradar a todo mundo. O nosso papel é interpretar a Constituição e fazer justiça. E como a verdade não tem dono, as pessoas têm todo o direito de terem visões diferentes e, eventualmente, discordarem. E aí, Consta, falta um certo entusiasmo aí na fala do ministro Luiz Roberto Barroso, hein, Consta? O que falta de entusiasmo sobra de cinismo, né? Porque para um pavão supremo como ele, que não pode ver um holofote da mídia, parece que ele se preocupa muito com a opinião pública. Quanto a desagradar gregos e troianos, também é outra inverdade. Pergunta para a turma do Janones, para a turma do Lula, para a turma do Felipe Neto, se eles estão incomodados como estão os bolsonaristas, aqueles que foram derrotados pelo Barroso, né? Fazendo um elo com a pauta anterior, né, que parece realmente nada fazer sentido ali, né, e ainda meter Kama Sutra no meio, mas tem método, né? O que o Barroso está dizendo ali é basicamente o seguinte, é um truque que ele usa, né, da hermenêutica, da Constituição e blá blá blá, para dizer que há um problema de comunicação com o povo. As pessoas estão rejeitando bastante o Supremo, primeiro porque ninguém é dono da verdade, ele pareceu dizer, ignorando que eles se colocam nesse papel. Criaram até o Ministério da Verdade, né, o tal do CIED lá, que o Augusto adora, até o erro de português na própria sigla, né, um negócio que faz o George Orwell parecer fichinha. Então, o intuito dele é fingir que há um problema de comunicação e por isso há uma rejeição. Né, e de todos os espectros, o que é fake news,
o que é mentira, né? O que existe não é um problema de comunicação. Se ele simplificar a linguagem, não vai fazer o povo aplaudir aquilo que é considerado pelo povo injustiça, porque é. Então, veja, se o ministro Barroso, presidente do STF, quer que a gente tente simplificar ao máximo possível o linguajar, eu vou colaborar. Defensores de corruptos. Orgia é o que se pratica, orgia jurídica é o que se pratica nesse Supremo Tribunal Federal hoje. Tá claro assim? De janeiro, o ministro e relator do caso, Alexandre de Moraes, mandou prender um idoso de 68 anos, acusado de envolvimento no tumulto na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Condenado a 14 anos de prisão, Jaime Junques tem câncer em estágio avançado. A defesa do professor aposentado chegou a apresentar um recurso para informar aos ministros sobre a condição de saúde do homem. A Oeste, os advogados disseram acreditar que a decisão de Moraes tem o objetivo de impedir uma possível fuga do cliente. Junques, no entanto, não tem histórico de desobediência. E sob esse mesmo argumento de uma possível fuga, o ministro Alexandre de Moraes também decretou a prisão preventiva de outro réu. Na decisão em que manda prender Luiz Carlos de Carvalho Fonseca, o ministro atribuiu o pedido de prisão preventiva, abre aspas, porque outros réus fugiram. Fecha aspas para o ministro Alexandre de Moraes. Augusto, começo essa rodada aqui com você, a gente traz essa notícia aí, são 2 réus que já foram condenados pelo ministro Alexandre de Moraes, o Jaime Junques, condenado a 14 anos, e também o Luiz Carlos de Carvalho Fonseca, também condenado pelo STF. Agora o ministro, então, decreta a prisão preventiva dos 2 réus por medo de fuga desses réus que estão aguardando recurso, diga-se de passagem, né? Análise de recursos. O Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes desencadearam essa epidemia de inquéritos sem sentido a pretexto de defender a imagem, né? Preservar a força moral da instituição Supremo Tribunal Federal, pois os 2 estão destruindo uma instituição. É criminoso o que está fazendo essa dupla em conjunto. Por que eu me refiro à dupla? Primeiro, para simplificar, né? Assim, já põe no mesmo saco aí para não perder muito tempo. Agora veja só, foi o Toffoli que teve a ideia de defender o Supremo com ataques a todo mundo que ousasse falar do Supremo. Começaram com o deputado Daniel Silveira e agora é isso aí. Eles estão... não se sabe até agora quantos inquéritos, nem ele próprio talvez saiba, o Alexandre de Moraes conduz. Não se sabe quantos são os indiciados e nem o que ele descobriu. Em 5 anos, o nosso inspetor Clouseau descobriu o quê? Em 1 ano, sobre a conspiração que pretendia destruir a imagem do Supremo. O que ele descobriu em 1 ano de investigações? Isso desmoraliza a ele, ao tribunal e à Polícia Federal. O que eles descobriram do golpe da minuta? Né? Quem é que ia prender o pessoal da Globo? Quem é que ia escrever um manifesto em nome do novo governo? Né? Qual seria o ministério? Quem seria o ministro da guerra? Volta o nome antigo. Quem seria? Descobriram coisa nenhuma. Eles não têm o que botar no papel e continuam prendendo. Porque não por acaso foi ao ministro Dias Toffoli que o Alexandre de Moraes disse, tem muita gente, isso já faz um tempão, tem muita gente para prender. Inclusive ele prende o verbo R do verbo no infinitivo. Tem muita gente para prender, tem muita gente para multar, e segue multando e segue prendendo. Pois deveria ser preso, nós vamos acho que falar disso mais tarde, um ministro que consegue preservar uma delação premiada em que um empresário, né, no caso o que comandava o Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ele confessa tudo e ao mesmo tempo ele anula tudo que o denunciou. Isso eu nunca vi. Isso eu nunca vi.
Foi o Alexandre, foi o Toffoli que teve a ideia de botar o Alexandre de Moraes. E eles em dupla. Eu quero saber como é que eles vão escapar agora do encontro inevitável que eles vão ter com a lei, com a justiça. Um dia a justiça vai ser restabelecida. E aí nós vamos saber que o homem que começou com esses inquéritos é um homem interessado em destruir provas que podem atrapalhar a vida dele, para ser gentil, e que o nosso encarcerador geral do Brasil acha natural ter ao lado, como principal parceiro, um homem que não quer a justiça. Ele quer é preservar o escritório da mulher dele, quer preservar o próprio emprego à custa da prisão de quem quer que seja. Quem quer que seja, eles vão pagar por isso. E não é uma ameaça, não. Essa é uma previsão tão banal quanto achar que amanhã o sol vai nascer. É isso que vai acontecer. Consta, a gente pode juntar aqui os dois temas, né, sobre o 8 de janeiro, a deflagração aí da 27ª fase da Operação Lesa Pátria pela Polícia Federal e também essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar prender preventivamente 2 réus que já foram condenados, um a 17 anos, outro a 14 anos, pelo 8 de janeiro. Segundo o Alexandre de Moraes, o objetivo dessas prisões preventivas aí seria impedir um possível risco de fuga. É a presunção da culpa, né, no Brasil, que tomou conta da presunção da inocência. O mestre Augusto tocou nos pontos certos, na minha opinião, e que me levam a crer que não vai haver recuo. As notícias de um eventual recuo do ministro Alexandre após Elon Musk, após Congresso americano, foram muito exageradas, né? Veja, ele soltou um ou outro ali, mas Felipe Martins continua preso político, né? Nova leva agora de prisões e com esse tipo de argumento tosco, né? Atentaram contra o Estado de Direito, financiaram um golpe. Meu Deus, tinha um monte de gente lá se manifestando de forma pacífica. Alguns foram para o caminho da arruaça, outros nem isso, criaram a culpa coletiva. Falar que isso foi uma tentativa de golpe é insistir numa narrativa que o Gilmar Mendes já negou, pelo menos em Portugal, que o próprio ministro da Defesa já negou. Então isso é um negócio absurdo. O Eduardo Bolsonaro resumiu bem até, né? A Constituição fala em presunção da inocência, mas está inaugurada a presunção da culpa. Se quem não foge é preso, imagina o recado que fica para os demais investigados. Como diria o ministro Marco Aurélio, tempos estranhos. Quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? O sujeito ficou lá quieto. Não, você vai ser preso porque outros fugiram, né? Então você vai ser preso. É um negócio de doido. Um negócio de doido que está acontecendo no Brasil. O ordenamento jurídico foi totalmente rasgado sob o silêncio cúmplice de 98% dos juristas e dos operadores de direito no país. Estão muitos amedrontados, acovardados e quietos. Todo mundo sabe, não é preciso nem mesmo ser da área de direito para ver que eles estão rasgando as leis, que eles estão protegendo os companheiros corruptos, que eles estão perseguindo qualquer um só por ser oposição, só por ser de direita, só por ser bolsonarista. Isso é muito absurdo. Agora, eu concordo com Augusto Nunes, né? Em algum momento vai ser restabelecida a justiça no Brasil. E justamente por gente como o ministro Alexandre de Moraes ter consciência clara de que cometeu crimes, é que eles não podem suavizar, eles não podem recuar. Ao contrário, eles têm que continuar dobrando a aposta, porque eles sabem que se for normalizar as instituições no país, eles têm que se entregar. Né? O Alexandre de Moraes tem que decretar a normalização da instituição no país, a restauração da lei e da ordem, e ao mesmo tempo pedir para colocarem algemas nele. É só se for assim. Então não vai acontecer. É minha análise realista, que alguns diriam pessimista, mas é o que eu estou enxergando. Só muita pressão de fora e das ruas para tentar reverter esse quadro. O governador Tarcísio de Freitas se prepara para adotar uma série de medidas com o objetivo de cortar despesas na máquina pública paulista. O objetivo é melhorar o ambiente de negócios em São Paulo e aumentar investimentos. Uma das ações com maior potencial é a revisão de benefícios fiscais concedidos a empresas, que pode aumentar a arrecadação entre 15 e 20 bilhões de reais por ano.
Atualmente, o total de incentivos fiscais é de cerca de 60 bilhões de reais. As diretrizes gerais do Plano São Paulo na direção certa foram publicadas nesta quinta-feira no Diário Oficial. Rodrigo Constantino, hoje conosco nessa quinta-feira. Muito boa noite, seja bem-vindo. Consta, essas medidas aí propostas pelo governador Tarcísio de Freitas podem abrir, esperado um espaço fiscal de cerca de 20 bilhões de reais por ano, somando então o impacto dos benefícios fiscais e também da renegociação da dívida. Como é que você vê essa medida aí proposta pelo governador, Consta? Boa noite, Paula, com bons olhos. Boa noite, mestre Augusto, boa noite, meu amigo Silvio, Cauti, toda a nossa audiência. É de fato, como diz aí, a chamada, o Tarcísio está querendo oferecer um contraponto ao governo federal, ao Fernando Haddad, que só pensa em aumentar a arrecadação e gastar mais, gastar mais, gastar mais. São Paulo está numa gestão diferente. O Tarcísio se mostrou um ministro de infraestrutura eficiente, com bom senso, conseguiu entregar bastante coisa com um orçamento limitado, reduzido até, e isso com parcerias público-privada, melhorando o ambiente para investimentos privados no país e por aí vai. Então ele entendeu a receita, né? E cá entre nós não é preciso ser um grande mestre, doutor em economia para entender. Equilíbrio fiscal é uma equação que tem a ver com receita de um lado e despesa do outro. Quanto mais você gasta, mais você precisa arrecadar. Quanto mais você sobe os impostos, tem aquilo que até mesmo o presidente Bolsonaro andou aprendendo durante sua gestão com o Paulo Guedes, que é a curva de Laffer. Você chega num nível de tributação que você afugenta os investidores. Então você precisa reduzir os gastos para poder limitar os tributos e com isso gerar um ambiente de negócios mais favoráveis. Eu não gosto muito dessa questão de isenção fiscal para setor A, B ou C. Eu gostaria que houvesse realmente uma simplificação tributária e uma redução da carga tributária, acima de tudo, para todos os setores. Mas, sendo realista, o cabo de guerra existe, tem pressão dentro do Pacto Federativo de quem fica com mais do bolo arrecadado pela União, pelos estados e pelos municípios, e tem, claro, a disputa setorial. Como o cobertor é curto, quando puxa para um lado, acaba sobrando para o outro. O cabo sempre estoura para o lado mais fraco. Por isso que na reforma tributária do governo federal, do Congresso, quem sai prejudicado realmente é o varejista, é o comerciante, porque ele não é banqueiro, que vive num cartel pressionando por lobby o governo, ele não é indústria, que tem lá também a Fiesp fazendo o seu lobby, então é ele que paga o pato. Mas São Paulo vai numa linha de mais bom senso, de mais disciplina fiscal e algo muito, muito mais interessante do que a linha do governo federal. Saiu agora. Deu ruim. Governo Lula vai para cima dos professores grevistas. Entenda. Em um e-mail enviado nesta terça-feira, os sindicatos, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos comunicou o encerramento das negociações por reajuste salarial dos professores federais, atualmente em greve, e exigiu a assinatura de um acordo até segunda-feira, dia 27. O governo apresentou sua proposta final, não restando, portanto, margem para a recepção de novas contrapropostas, escreveu a pasta na mensagem. A resposta veio após o ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes de Instituição de Ensino Superior, decidir pela manutenção da paralisação na segunda-feira. A proposta do MGI, enviada no dia 15, prevê um reajuste anual de 4,5% para os anos de 2025 e 2026. Já os professores reivindicam de um aumento de 7,6% para 2024, 9% em janeiro de 2025 e 5,16% para 2026. Ministério afirma que busca diálogo, mas sindicato critica postura intransigente. Em nota oficial, o MGI declarou que o e-mail enviado às entidades representativas dos servidores docentes tinha como objetivo reafirmar o entendimento entre as partes. O Ministério da Educação, o MEC, por sua vez, reiterou sua disposição para o diálogo franco e respeitoso, visando a valorização dos servidores.
Apesar das declarações oficiais, a postura do governo Lula tem gerado insatisfação entre os grevistas. O governo federal expressa, com essa mensagem do Ministério da Gestão, uma imensa intransigência com o processo negocial, para além de um desrespeito com a dinâmica grevista, afirmou Gustavo Seferian, presidente do Andes. Seferian ressaltou que o sindicato segue aberto ao diálogo e que, caso a base da categoria decida por apresentar uma nova contraproposta, essa será a posição oficial do Andes, no dia 27 de maio. Greve persiste e afeta universidades e institutos federais em todo o país. Professores de universidades, centros de educação tecnológica e institutos federais das 5 regiões do Brasil iniciaram a greve no dia 15 de abril. Além da recomposição salarial, eles reivindicam investimentos nas instituições que sofreram com sucateamento durante o governo Jair Bolsonaro. Desde o início da paralisação, mesas de negociação foram realizadas com a participação do MEC e do MGI. No entanto, todas as propostas apresentadas para o fim da greve foram rejeitadas pelos educadores.